Quanto às leis do Cosé, diz Marcos que Jesus proclamou que todos os alimentos são puros. Além disso, enquanto Tomás fala que encontrar o reino de Deus exigiram que o indivíduo passasse por um processo solitário de autodescoberta, os evangelhos do Novo Testamento propagam uma mensagem muito mais simples. Chega-se a Deus não por autoconhecimento espiritual, mas crendo-se em Jesus, o Messias. Quando Deus enviou a salvação através de Cristo, arrependa-se o homem, aceite o batismo e o perdão dos pecados, junte-se ao povo de Deus e seja salvo. Tomás, portanto, abençoa o solitário e o escolhido e se dirige ao buscador solitário ou, no máximo, a um seleto círculo íntimo. No entanto, Marcos e seus sucessores combinam elementos da tradição mais antiga de Jesus. Histórias de milagres, ensinamentos e episódios controversos, ao lado da descrição da paixão de Cristo, a fim de mostrá-los e aos discípulos em um contexto social, polemizando em várias ocasiões com líderes judeus, multidões, ora amigas, ora hostis, e com autoridades governamentais judaicas e romanas. No processo, Marcos e os outros oferecem modelos sociais, através dos quais os seguidores de Jesus identificam-se com o grupo, não raro um grupo minoritário e ameaçado, como descrevem, mas que alegava ser o próprio povo de Deus, continuando a obra de Jesus de curar, expulsar demônios, proclamar a vinda do reino de Deus. O autor de Marcos, assim, propõe um modelo rudimentar de vida comunitária cristã. Os evangelhos que a maioria dos cristãos adotou seguem todos, até certo ponto, esse exemplo. Gerações sucessivas encontraram nos relatos do Novo Testamento o que não descobriram em muitos dos elementos da velha tradição judaica, um modelo prático para as comunidades cristãs. O autor, que é chamado de Mateus, atualizou Marcos para levar em conta as circunstâncias que enfrentavam nas décadas imediatamente posteriores à guerra. Muitos estudiosos pensam que Mateus viveu fora da Palestina, talvez em Antioquia, a capital da Síria. Escreve ele como se tivesse feito parte dessa próspera comunidade judaica, a qual, tal como todas do mesmo tipo, haviam experimentado profundas perturbações em seguida à guerra. Em Jerusalém, o templo estava em ruínas e Vespasiano designaram uma guarnição romana permanente para aquela cidade. Tropas e civis romanos haviam fundado uma colônia que incluía santuários pagãos que conviviam com casas de banho, lojas e outros confortos da vida romana. Vespasiano, além disso, castigou pela guerra que havia travado os judeus em todo o império, confiscando para o tesouro romano o imposto que eles haviam pago para sustentar o templo. Com a destruição do templo, o sumo sacerdote, antes porta-voz principal do povo judeu, perdeu sua posição, juntamente com todos os seus aliados sacerdotais. O Sinédrio, outrora Conselho Judaico Supremo, perdeu também o seu poder e a sua representatividade. A guerra mudou para sempre a natureza da liderança dos judeus em Jerusalém e nas comunidades judaicas em toda parte. No entanto, mesmo durante a guerra, alguns judeus e romanos já haviam começado a preparar uma liderança alternativa para substituir os sacerdotes e o sinédrio após a luta. Quando os romanos sitiaram o templo em março, no ano 68 d.C., o líder judeu Ronan ben Zakkai fugiu de Jerusalém e refugiou-se no acampamento do inimigo. E ali, prevendo a vitória romana, pediu permissão a Vespasiano para juntar, junto com os fundadores em Jânia, cidade que os romanos já haviam reconquistado, uma academia para rabinos. Vespasiano e seus conselheiros, na possível expectativa do que os judeus reassumiriam o alto governo após a guerra, concederam-lhe permissão para criar a escola como autoridade judaica legítima, segundo consta nos relatos da historiadora Mary Smold, quando ela diz: a fuga do rabino Johanan
tecnicamente um autor de traição, constituiu a salvação espiritual do povo judeu, uma vez que a escola rabínica que ele fundou substituiu o Sinédrio e o seu presidente, Unácio, o patriarca, tomando assim o lugar do sumo sacerdote como líder e porta-voz tanto religioso quanto político do povo judeu. A dinastia dos altos sacerdotes e seus aristocráticos aliados no Sinédrio, junto com os escribas saduceus ligados ao antigo templo, foram então postos de lado. Um grupo crescente de rabinos, na maioria fariseus, muitos deles mercadores, com meio de sustento próprio, assim como Paulo, que era um fabricante de tendas e antes um fariseu, assumiu papéis de liderança, ampliando o seu poder por toda a Judéia e, no fim, por comunidades judaicas em todo o mundo. Começou assim um movimento rabínico que conquistou autoridade crescente na vida comunitária do povo judeu. Mateus, propagando a mensagem de Jesus, o Messias, em 80 d.C., rivalizava sobretudo com esses mestres e rabinos fariseus que estavam conseguindo se firmar em todo o mundo judaico como intérprete autorizado da Torá. Eles queriam colocar a Torá no centro da vida judaica como substituto do arruinado templo. Tinham por objetivo ensinar uma interpretação prática da lei judaica que preservaria os grupos judeus em todo o mundo como um povo separado e sagrado. Mateus via nos fariseus os principais rivais aos seus próprios ensinamentos sobre Jesus e resolveu acrescentar o Cristo em sua mensagem em termos compreensíveis para esses mesmos fariseus e seus numerosos seguidores, não apenas como o Messias de Deus, mas também como aqueles cujo ensinamento purificavam e realizavam a autêntica retidão antes pregada pela lei e pelos profetas. Conforme veremos, Mateus insiste em que Jesus oferece uma interpretação universalizante da Torá. Ama a Deus e a teu próximo. Faz aos outros o que queres que te façam, sem renunciar em nada à lei divina. Mas uma vez que Jesus, interpretado por Mateus, justificado pela Torá de maneira tal que tanto judeus como gentios pudessem cumpri-lo, ele na verdade estimulou o povo a abandonar a identificação étnica tradicional com Israel. Esta era uma posição radical, que a maioria dos judeus julgava e declarava ser anátema. Em Mateus, Jesus atacou repetidas vezes os fariseus como hipócritas, obcecados com regulamentos subalternos, enquanto ignorava a justiça, a compaixão e a fé. Atacou em suma essa caricatura dos rabinos de preservar a integridade de Israel através de uma mera observância de regras de conduta. Assim, Mateus engajou-se em uma controvérsia fundamental para a identidade judaica e para que se tornaria a identidade cristã. Ao escrever seu evangelho, Mateus estava interessado em refutar boatos prejudiciais sobre Cristo, como, por exemplo, que ele tivera nascido ilegítimo, o que o desgraçaria e desqualificaria como candidato à condição de Messias. Além disso, sabia-se que Jesus era natural de Nazaré, na Galileia, e de uma família plebeia, e não da dinastia real, que seria a dinastia de Davi, estabelecida em Belém, como seria adequado ao rei de Israel, mas grave, contudo, era a acusação de que Jesus, segundo Marcos, negligenciava ou mesmo violava a observância das leis do Sabá e do Kosher. Mateus, com seus predecessores no movimento cristão, preocupava-se com todas essas críticas, mas pesquisando as escrituras, impressionou-se cada vez mais com certas passagens bíblicas, em particular nos livros dos profetas e nos salmos, que esclareciam os fatos relativos à vida de Jesus em resposta ao boato, por exemplo, de que Jesus era um filho ilegítimo. Mateus e seus antecessores encontram justificativa para sua fé em Jesus nas passagens de Isaías. Nos trechos do livro do profeta, o Senhor prometia dar a Israel um sinal da vinda de sua salvação. E tudo leva a crer que Mateus conhecia a Bíblia hebraica
em sua tradução grega, onde leria o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. No hebraico original, o trecho falava em mulher jovem, com o termo almá, descrevendo que seria um parto comum. A tradução de almá para o grego parthenos, que significa virgem, como muitos dos seguidores de Jesus liam o texto, confirmavam-lhes a convicção de que o nascimento de Jesus, o que os incrédulos ridicularizavam como sórdido, fora na verdade um sinal miraculoso. Então observe que tudo isso é uma confusão de tradução. E assim Mateus revisa a história de Marcos, afirmando que o Espírito desceu sobre Jesus não em seu batismo, mas na sua concepção. Diz ele que a mãe de Jesus se achou grávida pelo Espírito Santo. E o anjo de Deus explicou a José que o que nela foi concebido é do Espírito Santo, ou seria a obra do Espírito Santo. O nascimento de Jesus, continua Mateus, não foi um escândalo, mas um milagre que confirmava exatamente a antiga profecia de Isaías. A fim de provar que Jesus, a despeito de seu nascimento humilde, possuía credenciais messiânicas, Mateus elabora para ele uma genealogia real, remontando-lhe a ancestralidade de Abraão, através do rei Davi. Lucas faz o mesmo, ao que tudo indica, num trabalho independente, uma vez que a versão dele difere da de Mateus, basta comparar as duas versões. Mateus conta uma história complicada para expressar ou para explicar por que se pensava que Jesus, um descendente de reis, pertencia a uma família obscura da cidade de Nazaré, na Galileia, e não a uma dinastia real com sede em Belém. Ele insiste em que o nascimento milagroso de Jesus abalou as autoridades constituídas de Jerusalém, tanto seculares quanto religiosas. Quando o rei Herodes, que os romanos apoiavam como rei dos judeus, ouviu dizer que surgia uma nova estrela que alegava nascimento real, diz o livro de Mateus, alarmou-se o rei e com ele toda Jerusalém. Frustrado na primeira tentativa de encontrar e destruir Jesus, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Mas o pai de Jesus, sabendo que o filho de Herodes ainda reinava na Judéia, resolveu protegê-lo, levando a família para viver incógnita na aldeia de Nazaré. E desse modo, o evangelista explica como Jesus veio a ser ligado a essa obscura localidade na Galileia e não a Belém, que, segundo afirma, foi onde ele realmente nasceu. Como nenhum registro histórico cita o massacre de crianças pequenas entre os crimes de Herodes, muitos estudiosos do Novo Testamento consideram a versão do massacre dos inocentes, como também a fuga do Egito, um reflexo da convicção programática de Mateus de que a vida de Jesus deveria recapitular toda a história de Israel. Acredito que Mateus está menos interessado em fornecer informações biográficas do que em demonstrar uma conexão entre Jesus, Moisés e o êxodo de Israel ao deixar o Egito. Pois, tal como Moisés, que como recém-nascido escapou da fúria do faraó do Egito, que ordenaram o assassinato em massa de bebês hebraicos do sexo masculino, da mesma forma, observa Mateus, Jesus escapou da fúria do rei Herodes e assim como Deus salvara outrora Israel do Egito, nesse instante, alega Mateus, salvou também a Cristo. Ele faz aqui o que repete em todo o seu evangelho, aproveitando palavras dos escritos proféticos, nesse caso, palavras do profeta Isaías, que eram em geral aceitas como aplicando-se à nação de Israel, quando, por exemplo, um trecho que diz das terras do Egito chamei meu filho, e aplica-as a Jesus de Nazaré, que ele vê como a culminação da história de Israel.